pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver o que acontece em Roma quando a República ela entra em crise, certo? Então nós vamos ver que com essa crise nós vamos ter aí a formação do Império Romano. Então para essa aula vocês vão precisar do livro páginas 174 a 177. Vocês vão receber lá na plataforma o que é para fazer, né, nessa aula, né? Qual atividade, qual questão. Junto com essa, né, a questão, né, vocês vão estar recebendo o gabarito. Depois que vocês responderam, né, confiram as respostas de vocês com a resposta do gabarito. Nesse momento, né, além do gabarito, corrigir a questão de vocês, né, ver o que precisa corrigir ou complementar, ele vai servir também para tirar dúvidas, tá? Mas continuam com dúvida, vocês mandam por e-mail, tá? Que a gente tira a dúvida por lá, tudo bem? Bom, pessoal, para a gente entender então, né, essa formação aqui, né, do Império Romano, vocês têm que lembrar, né, que a Roma ela se expandiu bastante, tá? Isso a gente pode ver no mosaico de abertura do capítulo lá na página 174, tá? Então, pessoal, como Roma, né, tinha se expandido, né, e ela vai continuar essa expansão nos séculos seguintes, tá? Ela não vai ter essa expansão que acontece só lá no período da República, tá? A gente vai ver aí, né, ao longo do nosso livro do sexto ano, né, que essa expansão, ela vai continuar por vários séculos, né, e o que vai implicar, né, essa expansão. Tudo bem? Então, pessoal, esse mosaico, né, ele é um exemplo, né, da expansão romana aí no norte africano. Tudo bem? Bom, nós vimos, pessoal, no finalzinho, então, do capítulo passado, né, que a crise da República Romana vai levar ao poder 3 líderes militares, certo? E vai se formar um poder chamado triunvirato, tudo bem? As disputas e as instabilidades, né, que vão se seguir, né, depois da formação desse triunvirato, né, vão quebrar essa ordem política republicana, tá? E vai aí fazer, né, com que se instale um novo modo de governo, o império, tá bom? Ao final disso tudo, pessoal, vai prevalecer a concentração de poder nas mãos do imperador, certo? O imperador, ele vai ser um governante que estava acima de todas as instituições políticas, inclusive o Senado, tá? Então é isso que vai acontecer, né, nessa transição de crise da República e formação do Império. Tudo bem? Esse expansionismo de Roma, pessoal, vai provocar aí o que nós vamos chamar de romanização. Tudo bem? Isso vai acontecer, né, em várias regiões da Europa, em partes da Ásia e em partes da África, tá? Então, esse processo, esse fenômeno, ele vai acontecer durante esse expansionismo romano, tudo bem? Então, pessoal, os romanos, né, além deles dominarem, né, militarmente, né, essas áreas em que eles conquistavam, essas áreas que eles conquistavam também aí vão sofrer, né, influências, tá? Tanto na sua cultura quanto nos seus costumes e nas suas leis, tá? Por isso que a gente fala aí que vai ter esse processo de romanização, tudo bem? Então, a influência de Roma, né, em todos os lugares que eles vão conquistando e em todos os setores, certo? Então, pessoal, o início aí do Império Romano, né, com o triunvirato, né, do Júlio César, do Craco e do Pompeu, né, ele vai durar até o ano da morte de Crasso, tá? 2 anos depois, então, né, da sua morte, o Senado, né, vai aproveitar que
que o Júlio César estava combatendo, né, estava participando de uma guerra na Gália e vai nomear o Pompeu como único cônsul de Roma, certo? O Júlio César, né, contrário a essa medida, ele não vai aceitar essa nomeação, certo? Ele volta para Roma, certo? Com os seus soldados e vai depor Pompeu, tá? Quando a gente fala nesse caso aqui, né, da deposição de alguém, né, é que vai ser tirado do poder, tudo bem? Aí ele, tirando, né, o Pompeu do poder, ele vai se declarar como um ditador vitalício. Quando a gente fala, pessoal, de vitalício, né, é que a coisa aí, né, vai durar até a sua renúncia, certo? Ou até a sua morte. Tudo bem? O Senado, né, e as assembleias e as magistraturas, elas vão continuar existindo, tá? Mas sob o controle de Júlio César, tá? Ele vai concentrar aí o poder nas suas mãos. Tudo bem? Então, pessoal, quando, né, lá no Triunvirato, esses chefes militares, né, o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, né, eles começam a disputar o poder entre si, né? Então eles estavam junto no mesmo governo, mas isso não quer dizer, né, que eles estavam se dando bem, certo? Então eles estavam disputando esse poder de Roma, né, entre eles, tá? Vai ser, né, essa disputa que vai levar aí, né, o Júlio César, que era, né, um general, a tomar o poder para suas mãos, né? E aí, como nós acabamos de ver, se declarando cônsul vitalício, tá? Então, concentrando aí, né, os poderes em suas mãos, né? Então, com plenos poderes, né? O Júlio César, ele vai determinar que os grandes proprietários rurais empregassem trabalhadores livres, né? Lembra que lá em Roma, né, se utilizava aí da mão de obra escrava, e nós já vimos, né, que o conceito de escravidão é um conceito que ele muda, né, ao longo da história, né? Muda no sentido de quem é escravo, né? Nós vimos que aqui, né, na antiguidade, a maioria dos escravos ou eram escravos de guerra ou escravos por dívida. Tudo bem? Então, pessoal, ele vai com isso, né, colocar aí muitos plebeus, né, para viver em propriedades que foram tomadas aí dos patrícios, né, que seria, né, a classe aí mais alta de Roma. Tudo bem? Tudo isso para evitar que os camponeses, né, empobrecidos, deixassem o campo e fossem para a cidade, tá? Se acontecesse isso, né, isso ia gerar um outro tipo de problema, tá? O Júlio César, pessoal, ele também, né, vai estimular a fundação de colônias na Gália, certo? Na Península Ibérica e na África, vai oferecer lotes, né, para veteranos de guerra, né, e plebeus pobres. Com isso, né, ele tinha aí a intenção, né, de difundir os valores e os modos de vida latinos nessas regiões. Tudo bem? Então, pessoal, esse vai ser, né, um papel fundamental, né, de Júlio César na política romana, certo? Que vai levar aí, né, os imperadores romanos, né, que vão vir depois deles, né, a serem conhecidos como os Césares, tá? Então, todos os imperadores romanos, né, que vão governar depois de Júlio César, vocês vão ver que eles vão ficar conhecidos como Césares. Tudo bem? Pessoal, qual que é então, né, a diferença, né, de uma monarquia e de um império? Tá? O que a gente está vendo aqui é o Império Romano, certo? No Império, pessoal, quem governava era a figura do monarca, tá? Então, aqui no caso, né, o Júlio César. Quem governa numa monarquia, né,
também é um monarca, tá? Mas a diferença, né, é que esse governo, né, o império, ele vai ter aí, né, posse, né? Então o governo vai ter posse de imensas extensões de terra. Tudo bem? Então, lembra da importância aí da extensão, né, de Roma após as conquistas, né? Essas conquistas, né, fizeram com que os territórios conquistados, né, pertencesse a Roma, pertencesse ao império, tá? Então essa é a diferença entre império e monarquia. Tudo bem? Bom, pessoal, durante aí também, né, o governo, né, do Júlio César, né, ele vai encomendar aí uns estudos, né, com alguns astrônomos, e com isso ele vai criar um calendário, né, que vai ficar conhecido como o calendário juliano. Lá no século XVI, esse calendário ele vai sofrer uma reforma. Quem vai fazer essa reforma é o Papa Gregório XIII, certo? O resultado disso, né, foi a criação do calendário gregoriano, né, que é usado até hoje no mundo ocidental, tá? Então é esse calendário, certo, reformulado, né, criado aí, né, pelo Júlio César, que nós utilizamos hoje, tá? O calendário aí gregoriano, certo? A concentração, pessoal, de poder aí, né, nas mãos do Júlio César e as mudanças, né, que estavam aí, né, sendo promovidas, né, estavam aí, né, indo contra os interesses dos senadores, certo? E isso vai fazer com que esses senadores façam uma conspiração para tirar o Júlio César do poder, tá? Ele acaba sendo, né, assassinado, tudo bem? E aí, com o assassinato do Júlio César, nós vamos ter início ao segundo triunvirato, certo? Então, pessoal, devido aí, né, às vitórias militares em Roma, né, o Otávio, né, que vai ser sobrinho, né, do Júlio César, ele vai ser aclamado imperador pelo Senado romano, certo? E aí ele põe fim à república, tá? Então nós vamos ter nesse momento, né, um novo período, né, na história dos romanos que nós vamos chamar de república, certo? Bom, pessoal, quais os poderes então que o imperador de Roma ele vai ter, tá? Ele vai ter em suas mãos tanto o poder político quanto o poder judiciário, o poder militar, o poder religioso e o poder financeiro. Lembra que a gente falou que o poder estava concentrado em suas mãos, tá? Então todas as esferas do poder concentrado em suas mãos. Pessoal, é nesse contexto, né, que aparece, vocês já devem ter ouvido falar, né, a Cleópatra, tá? A Cleópatra, pessoal, ela é aliada, né, do Império Romano, ela é rainha do Egito, ela vai ser esposa de Júlio César, certo? E depois, quando Júlio César ele é assassinado, certo? Ela, né, se casa com Marco Antônio, que também é aí que vai assumir o poder. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Faça o que está sendo proposto lá na plataforma. Dúvidas, tirem por e-mail e a gente se vê na próxima aula. Até lá!